Ah lá, sim. Então tá bom. Bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais uma reunião científica do Grupo de Anestesia Regional da Unifesp. Eu sou Alexandre Takeda e eu apresento o Dr. Vitor Onias, que vai retornar no assunto que a gente começou semana passada de anatomia do nervo esquiático, e hoje ele vai falar das vias anteriores, anterior e transglútea para bloqueio desse nervo, e fazer as comparações. Uma boa aula, Dr. Vitor, e a palavra é sua. Obrigado, Takeda. Bom dia, gente. Vamos aqui começar nossa aula dessa semana. Vou compartilhar minha tela aqui. Como o Dr. Takeda já falou, a gente vai dar continuidade à nossa aula de bloqueios, vias dos bloqueios ciáticos. Hoje a gente vai falar sobre a via transglútea e a via anterior, né? Deixa eu minimizar aqui. Beleza. Só botar o laser. Então, vamos lá. Via transglútea e via anterior, né? Para quem não assistiu a aula passada, vamos dar uma retomada na anatomia para a gente entender o que a gente está bloqueando e onde a gente está bloqueando, né? Lembrar que o ciático, ele é o maior nervo do plexo sacral, recebendo raízes também de L4 a S3. Ele vai deixar aqui a pelve, vai entrar pela região glútea e seguir posteriormente na coxa até a região poplítea, onde ele vai se dividir. Ele apresenta importantes funções, tanto sensitivas quanto motoras, tá bom? Sendo, junto com o femoral, o principal nervo de inervação do membro inferior, tá? E aí, só para a gente entender um pouco a anatomia, que a gente vai ver lá na nossa sonoanatomia do bloqueio depois, o nosso nervo ciático, ele vai entrar na região glútea, abaixo do piriforme e acima dos gêmeos superior, inferior e quadrado femoral. Então, ele vai passar por entre o piriforme e esse complexo de músculos entre os gêmeos e o quadrado femoral, tá? E vocês podem ver que eu destaquei um outro nervo aqui que vai ser importante na aula de hoje para a discussão da via transglútea, que é o cutâneo posterior da coxa. É esse nervo que sai junto aqui, esse raminho que sai bem proximal aqui com o ciático, que só vai ser contemplado na via transglútea e fornece uma importante inervação da coxa. A gente vai entrar em detalhes mais para frente, tá? E aqui, como eu já falei, na região poplítea, ele se divide em fibular, que vai para a lateral, né? O fibular vai para fora, e tibial, que vai dar segmento na região posterior ali. E aí, vamos entender mais ou menos o território, né? O que a gente precisa saber da inervação dele para pensar no nosso bloqueio, né? Então, território cutâneo, ele vai pegar a região posterior de coxa, lateral de perna, planta de pé, dorso de pé, e lembra que sempre poupando o território medial. Por quê, né? Lembrar que o território medial de perna, aqui até a região de maléolo, é inervado pelo femoral, no seu ramo aqui safeno já, né? Então, todo esse território é ramo de femoral. E essa região anterior aqui é femoral, aqui a gente tem cutâneo lateral da coxa. Então, entender as associações que a gente tem que fazer com o nosso ciático para contemplar a cirurgia que vai ser feita, tá? Motor, como a gente já falou, ele tem importância tanto sensitiva quanto motora. Ele vai inervar os músculos posteriores de coxa, adutor magno, musculatura de perna e pé, e também territórios ósseos do membro inferior, tá? E aí, retomando aquele slide da aula passada, dentro do ciático, vou fazer um bloqueio ciático. Tudo bem, mas qual a via eu preciso fazer do ciático? Lembrar que cada via vai ter uma indicação. E para fazer isso, o que eu preciso saber? Eu preciso saber onde vai ser a incisão. Vai ser uma incisão posterior, vai ser uma incisão transfemoral, vai ser uma incisão infrapatelar, vai contemplar território medial, quais os dermátomos, osteótomos e miótomos vão ser abordados. E sabendo disso tudo, discutindo com a equipe cirúrgica, tudo isso eu preciso lembrar, antes de fazer um bloqueio, eu preciso discutir com a equipe cirúrgica onde eles vão abordar. Então, eu vou
a gente já discutiu na aula passada a via poplítea, e hoje, sabendo disso tudo, a gente vai entender melhor a via transglútea e a via anterior, tá? Então vamos começar pela via transglútea. Quais as indicações, né? Cirurgias de fêmur distal, amputações transfemorais, amputações transtibiais, cirurgias em perna e pé. Qual a semelhança ou diferença da via poplítea que a gente já discutiu anteriormente? Lembra, a via poplítea a gente ia fazer nessa região e cirurgias infrapatelares, né? Agora, a via transglútea, a gente vai contemplar também o território posterior da coxa, tá? Lembrar que a poplítea não vai pegar esse território. E as contraindicações. Recusa do paciente, infecção no local de punção também. Pacientes acamados que tenham aqui uma celulite, que tenham úlceras de pressão, que tenham algum comprometimento da região aqui, a gente sempre, esses bloqueios podem ser utilizados para cirurgia vascular, naquele paciente mais vasculopata, que pode ter riscos de infecção. Então, sempre avaliar para riscos de lesões de pressão no território aqui, antes de fazer o bloqueio. Alergia aos anestésicos e, por ser um bloqueio profundo, a gente tem que lembrar da nossa primeira aula, nossos pacientes anticoagulados ou com alguma discrasia sanguínea de coagulação, é um bloqueio profundo numa zona de difícil compressão. Então, para esse bloqueio, a gente lembra que a gente tem que seguir as mesmas orientações, a mesma diretriz para neuroeixo, respeitar os tempos de suspensão, respeitar os limites dos exames de avaliação da cascata de coagulação, tá? Tem lá o guiazinho da SBA de 2020, a revisão com todas as tabelinhas que vale a pena ter fácil para sempre que a gente tiver dúvida, checar para saber se a gente pode ou não, se tem que postergar, qual outra técnica eu vou ter que usar, tá? Agora, então, vamos ver a anatomia propriamente dita do bloqueio transglúteo, né? Então, para a gente entender essa imagem anatômica aqui é a região glútea, aqui é a pele da nádega, né? Aqui pele, tecido subcutâneo, e aqui o glúteo máximo. Essa aqui é a musculatura do glúteo máximo. Aqui a gente tem o piriforme, quadrado femoral e aqui o ciático, tá? E aqui, num outro corte, a gente tem o fêmur aqui com o trocânter maior, glúteo máximo, quadrado femoral e aqui o ciático. Nem sempre, aqui o ciático, né? Nem sempre a gente vai ver o piriforme, vai depender da via de escaneamento, mas o método clássico de realização do bloqueio, a gente vai encontrar aqui o trocânter maior, o tubérculo isquiático, e vamos fazer o escaneamento dessa região buscando a imagem do isquiático, que a gente vai ver direitinho mais para frente, uma imagem de ultrassom, tá? E aí, o que eu falei, vamos lembrar aqui do que a gente está bloqueando, do que a gente precisa bloquear para, por exemplo, uma cirurgia de uma amputação transfemoral, né? Ou uma cirurgia que vai contemplar território posterior de coxa. Como eu já falei no primeiro slide, o cutâneo posterior da coxa, ele vai ser bem proximal, vai ser um raminho que vai se destacar do plexo já quase que junto com o ciático e vai percorrer o seu território de inervação. Então, qualquer via mais distal do que a transglútea não vai contemplar todo esse território aqui. Então, eu preciso fazer uma via transglútea caso eu queira contemplar o território posterior da coxa, tá? E como a gente vai realizar a técnica desse bloqueio? Como eu vou me posicionar o paciente e o meu aparelho de ultrassom? Dessa vez, é a primeira aula que eu falo em que a gente vai usar um probe curvo de baixa frequência. Antes, todos os bloqueios eram mais superficiais e a gente estava falando no probe de alta frequência para bloqueios mais superficiais. Agora, por ter um bloqueio profundo, a gente vai preparar um probe linear, um probe curvo de baixa frequência para atingir estruturas mais profundas. A gente posiciona o nosso paciente em decúbito lateral com o membro a ser bloqueado em flexão. A gente pode colocar um coxinha, algo para auxiliar o posicionamento do paciente. O nosso escaneamento vai ser como a gente viu lá no outro slide. Vamos colocar um corte transversal da região glútea. Tem aquele macetinho, a gente pode posicionar o probe em cima do trocânter e descer, posiciona aqui, dá uma descidinha, cai o degrauzinho ali do trocânter e a gente já vai estar bem próximo da região do bloqueio. É só encontrar certinho
as sombras acústicas do isquio, do fêmur, e encontrar o ciático ali. E o aparelho de ultrassom, para facilitar o nosso bloqueio, fica posicionado do lado contralateral. E aí, voltando na sonoanatomia, né? Então, como eu falei, a gente vai posicionar o nosso aparelho de ultrassom entre o fêmur, o trocânter maior, e a tuberosidade isquiática. Então, a gente coloca o aparelho aqui, dá aquela caidinha, e essa é a imagem sonoanatômica correspondente a esse corte anatômico aqui. Aqui, o trocânter maior, a sombra da tuberosidade isquiática, o glúteo máximo, o quadrado femoral, que a gente vê aqui o quadrado femoral, glúteo máximo, né, o fêmur e o isquio, e entre o quadrado femoral, o glúteo máximo e o quadrado femoral, a gente vai ter aquela imagem clássica hiperecóica, quase que num fuso, né, o bombonzinho, né, do ciático. O nosso agulhamento vai um agulhamento profundo, vai ser mais difícil de visualizar a agulha. A gente pode ver que aqui a gente está com 9 centímetros de profundidade, então, no total, né, não do nervo. E aí a gente vai trazer nossa agulha e embeber o ciático em anestésico local, visando uma dispersão homogênea para não ter risco de falha, tá bom? E quais os cuidados que eu tenho que tomar quando eu realizo a via transglútea? É um bloqueio profundo, é um bloqueio onde é difícil a visualização da agulha, então é um bloqueio que precisa ter uma maior expertise, uma maior domínio da técnica para ser realizado, tá bom? É a única via que contempla o nervo cutâneo posterior da coxa. Então, mais uma vez, se eu quero cirurgias onde eu vou abordar o território posterior da coxa, eu preciso bloquear pela via transglútea. Mais uma vez, bloqueio motor existente, então tem que discutir isso com a equipe, se o paciente vai poder ter um bloqueio motor um pouco mais prolongado e organizar a minha alta, a minha anestesia com isso. Faltou um tópicozinho aqui, mas a gente já falou que é um bloqueio que tem que respeitar o tempo de suspensão dos anticoagulantes, por ser um bloqueio profundo, tem que tomar cuidado nesse grupo de pacientes, tá? E agora a via anterior. A gente viu a via transglútea, que é a via mais proximal, e agora vamos caminhar um pouquinho para a distal na via anterior. Então, vamos entender nossa anatomia. A gente está num corte um pouco abaixo da virilha. Para entender como são esses cortes aqui, a gente está um pouco acima da metade da coxa aqui, tá? Aqui é lateral, aqui é medial, aqui é o quadríceps, o comecinho do sartório e os adutores aqui. O adutor longo, breve e o magno. A gente vai fazer um escaneamento buscando o nosso ciático aqui embaixo, na região anterior. Aqui é um comecinho do bíceps femoral, aqui o adutor magno, bíceps femoral, o isquiático vai estar, o ciático, né, vai estar aparecendo nessa região. Mais uma vez, é um bloqueio profundo, é um bloqueio de mais difícil realização, então tem que ter um domínio maior da técnica do escaneamento e do agulhamento, tá? A gente pode ver aqui, a imagem só está... aqui estão os adutores aqui estão desse lado. A gente pode ver o comecinho do bíceps femoral, o adutor magno, e a gente tem aqui o nosso nervo ciático. É aqui que a gente vai colocar nossa agulha para dispersar o nosso anestésico local. E quais as indicações? Aqui a gente já tem uma indicação diferente da via transglútea, né? A gente tem as mesmas indicações da via poplítea. E por quê? Porque mesmo sendo um bloqueio bem mais proximal que a via poplítea, a gente vai ter as mesmas indicações. Lembra do que a gente acabou de falar, que a única via que vai pegar o território posterior da coxa é a via transglútea, que vai contemplar o cutâneo posterior da coxa. Então, as indicações são cirurgias infrapatelares, tá? Amputações transtibiais, aí a gente associa um femoral para contemplar território medial, cirurgias em perna, pé, tornozelo e, mais uma vez, não indicado para amputação transfemoral. Isso é uma coisa que pode dar confusão às vezes. A gente acredita que por estarmos fazendo um bloqueio mais proximal, até às vezes acima do ponto de incisão, por exemplo, vai fazer uma transfemoral logo acima do joelho, e eu fiz um bloqueio ciático pela via anterior, mais proximal, por estar antes da via de incisão, eu acredito que vai estar contemplado, mas não.
A gente tem que entender as vias, entender os nervos e onde cada um vai inervar, tá bom? As contraindicações: recusa do paciente, infecção, alergia e, mais uma vez, os pacientes anticoagulados, porque é um bloqueio profundo numa região não compressível. Então, a gente tem que tomar cuidado com essa classe de pacientes. E a técnica? Diferentemente agora da transglútea, o nosso paciente vai estar em decúbito dorsal horizontal, a gente pode fazer uma leve rotação externa do membro a ser bloqueado e vamos de novo utilizar o probe curvo de baixa frequência para conseguir, a gente pode ver aqui, né, aquela imagem clássica do probe curvo, para conseguir um escaneamento de regiões mais profundas do que a gente estaria habituado com o probe linear. E, mais uma vez também, né, facilitar, não obrigatório, mas facilita o aparelho de ultrassom contralateral ao operador. Então, vamos lá. Agora, como vai ficar a sonoanatomia do nosso bloqueio pela via anterior? A gente vai ter aqui, como a gente já viu no corte anatômico, o quadríceps e o sartório, a gente vai ter o adutor, o bíceps femoral e o isquiático aqui. E a imagem que a gente vai procurar a partir desse escaneamento a gente vai encontrar a artéria femoral, o fêmur, e a gente vai fazer um escaneamento buscando por entre a musculatura adutora da coxa, a gente vai tentar identificar os músculos, a gente vai encontrar o adutor magno e logo abaixo do adutor magno a gente vai buscar pela imagem do ciático. Não é um escaneamento fácil de fazer, assim como também não é um agulhamento fácil de fazer. Então, tem que ter um pouco mais de paciência, tem que ter um pouco mais de técnica, entender um pouco mais o que está sendo realizado aqui. E aí, a partir do momento em que a gente encontra o nosso nervo ciático aqui perto do fêmur, a gente faz a injeção do nosso anestésico local ao redor do nervo ciático, buscando envolver por completo de maneira homogênea. A gente pode tanto fazer uma punção única, se ficou contemplado, a dispersão de anestésico ficou satisfatória, a gente pode manter. Caso contrário, a gente pode, mais uma vez, fazer pequenos reposicionamentos da agulha, visando uma dispersão homogênea ao redor do nervo. Tá? E aí, quais os cuidados que a gente tem que tomar com a via anterior? Bloqueio profundo, dificuldade de visualização da agulha, assim como o transglúteo. Como a gente vai estar um bloqueio profundo, poxa, mas está longe do fêmur, eu não vou encostar no fêmur. Mas por ser um bloqueio profundo, pequenas variações na angulação da nossa agulha vão gerar grandes distâncias, diferentes de distâncias quando a gente estiver em profundidade. Então, posso acabar tendo contato com o fêmur. E esse contato com o fêmur é muito desconfortável para o paciente. Caso ele não esteja muito sedado ou a gente não tenha associado algum outro um bloqueio de neuroeixo, junto com o que a gente está fazendo, o contato com o fêmur pode ser um estimulógico desconfortável para o paciente, então tomar cuidado, tá bom? Mais uma vez, não contempla o cutâneo posterior da coxa e a gente vai sim ter um bloqueio motor existente, ter que discutir com a equipe qual a conduta, tá? Agora, alguns artigos para a gente entender e comparar a via anterior com a via transglútea. Esse primeiro artigo aqui do Anesthesia and Analgesia de 2009 faz uma comparação da via anterior com a via posterior, né? Posterior aqui, nesse caso a posterior é a transglútea, e fizeram uma comparação para cirurgias de joelho, tanto artroplastias como artroscopias. Eles fizeram, né, o método do bloqueio, foi o isquiático nessas duas vias, associado ao femoral e o cutâneo lateral. E o anestésico usado foi a mepivacaína, não é um anestésico que a gente não usa aqui no Brasil, mas lembrar que ele é uma aminoamida com características semelhantes à lidocaína, tá? A 1,5%, 20 ml foram feitos no bloqueio. E quais os resultados encontrados por essa equipe aqui? Para eles, no estudo realizado, com esse anestésico, com essa concentração e esse volume, nesse grupo de pacientes, não houve diferença de latência, sucesso e duração do bloqueio entre os grupos. Então, tanto a via transglútea quanto a via anterior apresentou a mesma taxa de sucesso para esse tipo de cirurgia e mesma latência e mesma duração do bloqueio.
Porém, como a gente já viu pelo estudo anatômico, a via anterior não apresentou analgesia em região posterior de coxa, justamente por não contemplar o cutâneo posterior da coxa. Esse outro estudo aqui, turco, de 2019, se eu não me engano, mais uma vez comparou o bloqueio anterior com o posterior, já nesse caso para fraturas maleolares, tanto fraturas maleolo-lateral, malelo-medial ou bimaleolares, eles utilizaram a associação dos bloqueios com o femoral, ciático anterior mais femoral ou ciático posterior mais femoral. E dessa vez a solução de anestésico utilizada foi Bupia 03 com lido a meio num volume de 20 ml para o ciático, tá? E quais os resultados encontrados? Nesse estudo, com essa concentração e esse volume para esse grupo de pacientes, os pesquisadores encontraram uma menor latência no grupo submetido à técnica posterior, tá bom? Menor latência apenas, não houve menor taxa de sucesso ou menor duração do bloqueio quando comparado com a via anterior, apenas latência, né? O bloqueio sensitivo foi mais rápido obtido pela via posterior nesse estudo. E como eu já falei, não houve diferença estatisticamente significativa nos demais fatores avaliados, como consumo de opioides no pós-operatório, score de dor no pós-operatório, sucesso do bloqueio, duração do bloqueio. O único fator que apresentou diferença estatística entre a via anterior e a posterior foi a latência. E eles fazem uma observação no corpo do estudo, que mais uma vez, a diferença entre o anterior e o posterior é que o grupo submetido à via anterior não apresentou analgesia, né, ou alterações sensitivas na região posterior de coxa. E aí vocês podem me perguntar, poxa, mas se a via anterior apresenta as mesmas indicações da via poplítea, e ela é mais difícil de fazer, é mais difícil de encontrar o nervo, tem mais contraindicações, tem maior dificuldade para ver a agulha, por que eu faria uma via anterior se eu posso fazer uma via poplítea, que é muito mais fácil, superficial e compressível? Vamos lembrar que para fazer a via poplítea, nosso paciente tem que estar ou em decúbito ventral, ou em decúbito lateral, ou em decúbito dorsal, porém mobilizando e fletindo o membro a ser bloqueado. Dependendo do trauma, dependendo do tipo de paciente, a gente não vai poder realizar essa mobilização do paciente e do membro a ser bloqueado. Então, se o paciente está em DDH e eu não consigo mexer na perna do meu paciente, eu não consigo fazer um ciático pela via poplítea. Então, eu vou ter que ter um outro artifício. Poxa, eu só sei fazer a via poplítea. Meu paciente vai ficar sem o bloqueio. Eu poderia fazer a anterior para contemplar esse território, fugindo dessas dificuldades que eu tenho de não conseguir mobilizar o meu paciente, de não conseguir mobilizar o membro. Então, saber uma outra alternativa, saber uma outra técnica é algo que vai acrescentar no nosso arsenal anestésico para tirar a gente dessas situações de dificuldade, tá bom? Então, sim, a via anterior vai apresentar as mesmas indicações do poplíteo, ela é mais difícil de ser realizada, tem mais contraindicações, mas é uma alternativa quando eu não consigo mobilizar o meu paciente, nem mobilizar o membro a ser bloqueado, porque para essa via, o paciente vai estar em posição neutra, ali vai estar em DDH, no máximo, se eu precisar, eu posso fazer uma rotação, leve rotação externa do membro, e só. E se não conseguir também, não precisa, dá para fazer sem essa rotação, tá bom? E uma outra observação é que se discute, isso aqui é uma outra abordagem, a via transglútea, só que com um escaneamento um pouco mais proximal, onde eu consigo ver o sacro, né? Eles chamam essa aqui de via parasacral. É muito semelhante à transglútea, a única diferença é que aqui eu vou ver o piriforme e na transglútea clássica, não necessariamente eu vou ver o piriforme. Então, existem algumas divergências, se nessa via onde eu estou mais proximal, eu tenho uma maior taxa de sucesso para pegar o cutâneo posterior da coxa. Mas os estudos mostram que não tem grande diferença, a diferença não é estatisticamente significativa, tá bom? Fazendo um bloqueio adequado na via transglútea clássica, onde eu não vejo obrigatoriamente o piriforme, eu contemplo sim, com bastante sucesso, o cutâneo posterior da coxa, tá? São duas observações que eu queria colocar antes de encerrar a aula. A aula de hoje
Era para apresentar a via anterior e a via transglútea, e agora eu deixo a aula aberta para discussões. Obrigado. Muito bem, Dr. Vitor. Parabéns pela explanação. Deixa eu ver aqui. Alguém quer fazer comentário? Cristiane, quer? Cris? Oi, Cris, que pessoal. gosta de falar? Aí. Adoro. Tô aqui. Eu não posso mostrar agora porque eu estou dirigindo, mas eu quero fazer algumas colocações, porque às vezes a pessoa que talvez... Bom dia a todos primeiro, né? Bom dia a todos. Eu adorei a aula do Vitor, achei que a aula dele foi objetiva, mas eu gostaria de colocar algumas colocações também. A primeira delas é sobre uma frase do Takeda, que eu vou me apropriar agora, mas eu já estou falando que é dele, para as pessoas memorizarem a via transglútea, né? Então, para você lembrar onde tem que colocar a agulha, então é sempre bom lembrar que entre dois ossos há dois músculos, e entre dois músculos passa o nervo. A gente sempre fala isso nas nossas aulas, para os alunos memorizarem, né, para achar os parâmetros anatômicos e ossos, né, entre a tuberosidade isquiática, o trocânter maior, tá, o quadrado femoral e o glúteo máximo, e no meio dele está o nervo ciático. Isso aí é só para vocês terem isso em mente. Mas não era isso que eu queria acrescentar, não. Era só para que as pessoas que, às vezes, como é uma apresentação, assim, menos usada, né, para quem está começando, para começar a memorizar. O que eu queria colocar é que, em relação ao ciático via anterior, pode não parecer, mas eu considero contraintuitivo no primeiro momento que o ciático, quando a gente vai fazer o escaneamento via anterior, ele está medial ao fêmur. E quando a gente está tão acostumado a fazer aquela imagem na região poplítea, né, e aí, como ele se divide em tibial e fibular, e ele já está mais posicionado na parte lateral, quando a gente está começando e vai colocar o probe curvo na coxa do doente, às vezes a gente não tem essa noção, você fica na dúvida, onde está mesmo o nervo, onde você está passando. Então, assim, é uma coisa contraintuitiva, mas é a questão anatômica, né? Quando ele sai lá em cima, o nervo ciático ele está medial ao fêmur, e isso, às vezes, naquele momento, quando você faz menos esse bloqueio, às vezes a gente não lembra disso, e isso pode gerar uma confusão. Então, eu estou colocando isso. Essa é a primeira situação. E a segunda situação que eu gostaria de colocar, e o porquê é importante saber fazer a via anterior, é que às vezes você está numa situação, como o Vitor falou, que você não pode mobilizar o doente. Então, o paciente com colar cervical, paciente como você conseguir fazer uma via anterior, é muito bacana. Outra situação também que eu já peguei é joelho infectado, inflamado, tá? Com líquido, que às vezes sobe até para a região proximal da coxa, e você não pode aí entrar com essa sua agulha nessa região que tem sinais de inflamação e infecção. Então, acho que quando você pode fazer o ciático mais alto, né? É sempre mais um arsenal, mais um trunfo que você tem na manga. Era só isso que eu queria colocar, gente. Obrigada. Muito bem, doutora Cristiane. Eu acho que é bem colocado essa parte da infecção. Muitas vezes a gente pega realmente os pacientes com infecção de joelho, infecção de prótese de joelho, e a gente precisa fazer uma abordagem, né? Inclusive, esse foi um relato de caso da Mariana, que foi fellow do ano passado, e foi um caso que a gente fez numa paciente que chegou no hospital com uma... Na verdade, ela tinha uma cimentação e estava infectada, e eles iam tirar tudo. E essa paciente, além dela ela era obesa, ela tinha uma dificuldade de mobilização e ela fazia uso de xarelto. Então, eu não podia abordar neuroeixo dela. Era uma senhora muito boazinha, ela era muito compreensiva com tudo. A única coisa que ela era bastante ansiosa, então
A sedação para ela não foi uma coisa tão simples, mas acabei que a gente teve que converter, não, eu tive que fazer a anestesia geral, mas apesar do uso do xarelto, por conta dessa questão de uma manipulação e de uma dificuldade de mobilização, a gente acabou fazendo o femoral e o ciático pela via anterior. Então, a gente deu uma fugidinha, deu uma escapadinha aí dos protocolos de anticoagulação, mas porque era uma questão de benefício para a paciente. Mesmo sendo considerado um bloqueio profundo, a gente optou por fazer esse bloqueio pela via anterior, porque, apesar de tudo isso, a paciente ainda ia ganhar um benefício muito grande dessa analgesia. Foi um bloqueio guiado por ultrassom, foi um bloqueio executado por uma pessoa que já tinha uma certa experiência, estava bem orientada também. Então, assim, tudo levou para que as coisas fossem para o lado benéfico. A gente acompanhou essa paciente no pós-operatório, ela não teve nenhuma sequela de hematoma, não teve nenhum tipo de lesão do nervo. Então, a gente vê que muitas vezes, é o que a Cris falou, a gente pode saber a via poplítea, pode saber a via transglútea, e não vou dar atenção para a via anterior, mas às vezes é o que vai te salvar. Mas o que eu queria perguntar, Vitor, nesse trabalho que faz a comparação da via anterior com a via posterior, e ele encontrou uma menor latência na via posterior, a minha primeira pergunta é: o trabalho faz alguma ideia do porquê essa menor latência? E se o trabalho não comenta isso, eu queria saber de você, o que você acha que poderia ser o motivo por ter uma menor latência nessa via posterior. No corpo do trabalho, eles levantaram e falaram, talvez por ser a via anterior ser mais difícil e mais profunda que a via transglútea, o agulhamento não foi tão preciso, a dispersão de anestésico local não foi tão adequada, mas, assim, anatomicamente, não justificam grande... Eles só levantam a hipótese de ter sido pelo agulhamento ser mais profundo e a técnica mais difícil do que a transglútea. Já por mim, eu acho que, assim, se sendo feita de uma maneira correta e adequada, eu já fiz as duas vias, assim, eu não percebi grandes diferenças de latência entre a via transglútea e a via anterior. A via poplítea, sim, a gente consegue uma latência menor, porque a gente está até mais rápido de fazer o bloqueio, então você está vendo diretamente o que você está fazendo. Mas, assim, eu não saberia dizer por que nesse estudo, a via anterior, fora a dificuldade técnica e uma possível não dispersão homogênea do anestésico local, tenha interferido na posterior. Eu acho que a gente tem que pensar que existem algumas variações que são intrínsecas de técnica, né? Vamos fazer um comparativo com o membro superior? Quem que tem menor latência do plexo no membro superior? Axilar. Está bloqueando diretamente. Quem tem maior latência? O infra, que eu estou bloqueando fascículos. Exatamente. Agora vamos pensar assim, tá bom, o axilar tem menor latência e eu estou mais distal do que o infra, né? E a gente poderia fazer essa comparação da via anterior com a via poplítea. Só que entre o supra e o infra, quem tem menor latência? Menor latência é o supra. Então eu estou acima dele e eu volto a ter menor latência. E no femoral a mesma coisa. Eu estou acima da via anterior, eu tenho menor latência. Mais menor latência. E aí a gente tem que lembrar que na via infra é um bloqueio mais difícil, é um bloqueio mais profundo, é um bloqueio que eu tenho... a gente normalmente não vai fascículo por fascículo, a gente procura uma dispersão mais ao redor. Talvez a via anterior seja o infra do meu ciático. A gente lembra que às vezes o infra é uma via ótima para o paciente que não consegue mobilizar demais o braço,
né? Eu tenho quase as mesmas indicações do axilar, mas ela é uma via, às vezes, mais difícil para quem está aprendendo, por conta dela ser mais profunda e o agulhamento ser mais difícil. E está aí, às vezes, a sua explicação da via anterior para a via transglútea. Eu também não tenho propriedade disso, porque a gente não fez nenhum estudo, mas é o que eu acredito que tem aí. Tudo faça parte aí de uma questão de dificuldade de técnica, porque é uma técnica realmente um pouco mais difícil de ser executada. Beleza. Deixa eu ver. Sobrou alguém na sala? Alguém quer fazer pergunta? Não. Lívia, Carol, alguém quer fazer alguma pergunta? Bom, se ninguém tiver pergunta, eu acho que a gente pode encerrar a reunião de hoje. Parabéns mais uma vez, Dr. Vitor. Lembrando que essa será disponibilizada no YouTube, provavelmente semana que vem. E fiquem atentos para a reunião da próxima semana para continuações de bloqueios do membro inferior. Um grande abraço a todos e um bom final de semana. Tchau, gente. Tchau, valeu. Parabéns, bom dia. Obrigado. Tchau.